Gente querida e maravilhosa, com muita fé em Deus, estou fazendo o trabalho de leitura da carta de Judas e está sendo muito proveitoso dissecar versículo a versículo, porque Deus, ele nos mostrou através da carta de Judas, através de nosso Senhor Jesus Cristo, toda a verdade, porque Jesus, ele é a verdade, passou aos apóstolos e os apóstolos passaram a mensagem de Deus a nós. E Jesus permitiu, né, a Judas, um dos apóstolos foi Judas. Judas traiu e nós sabemos que existem os traidores. E na obra de Deus também tem. Um dos 12 é o traidor. E Jesus permitiu para que nós saibamos que existe a contaminação também na obra de Deus. E o versículo 14, ele está num contexto que está se falando dos fariseus, dessas pessoas que se baseiam no poder, nos interesses, são interesseiros, querem ter o interesse financeiro do dinheiro, estão se colocando em posições de destaques também na obra de Deus, nas igrejas, pelo dinheiro, com o interesse principal do dinheiro e nessa das dominações e outros interesses que não são, em primeiro lugar, o reino de Deus. E o que acontece? Além de contaminar, a gente vê nas obras das igrejas músicas que não são músicas onde as pessoas vão estar com aquele coração contrito, com aquele pensamento em Deus. São músicas que falam, você abaixa e levanta e fica daquele jeitinho, não sei mais o que. Não está se trabalhando o coração das pessoas em muitas festas. São músicas seculares, ambientes onde as pessoas vão trabalhar a situação do mundo. E aí fica uma situação de um clima de dominação do mundo, com ambientes do mundo e até feitiçarias nas igrejas. Nós vemos situações de ocultismos, feitiçarias, isso no ambiente religioso. Se não é ambiente da igreja, tudo bem. Mas dentro da igreja, tudo isso Deus sabe, está se falando nesses versículos aqui. Essas pessoas, é o que Jesus falou, ai de vós, fariseus hipócritas. Ai deles, porque enveredaram pela estrada de Caim. Caim, a pessoa que mata um irmão que mata o outro. Na igreja tem gente que é da mesma religião, dá uma rasteira no outro. É um irmão que mata o outro. Por causa do lucro, se enveredaram as aberrações de Balaão, né? E foram destruídos na rebelião de Coré. Então, pessoas que estão se rebelando contra as pessoas missionárias que têm o Espírito Santo de Deus, não se respeita nem o Espírito Santo, esses fariseus hipócritas. São eles que participam descaradamente das refeições fraternas de vocês. Então, essas festas na igreja, refeições, muita comida, não está sendo do agrado de Deus, porque tem pessoas que não estão com aquele coração contrito nessas festas. Não adianta botar muita comida, falar que está muita alegria, se as pessoas estão com aquele coração de fariseu. Em primeiro lugar, gente, ame a Deus sobre todas as coisas. Em primeiro lugar, depois que você amar a Deus, você vai amar o próximo também. Ame o próximo. Não faça mal para o próximo. Não acha como Caim, como Balaão, como Coré. Pessoas da Bíblia que erraram feio. Eles são como nuvens sem águas, levadas pelo vento, ou como árvores no fim do outono que não dão frutos. 2 vezes mortas são ossos caiados, mortos e arrancados pela raiz. Gente, pessoas que esperam no poder das trevas, no poder dos homens, enganar Deus. Estão achando que vão enganar Deus com essas ciências ocultas, com esses ocultismos, essas situações aí de feitiçaria. Gente, você acha que Deus, que é eterno, desde como que fez o mundo, Deus criou todas as coisas, as pessoas querem pegar as coisas criadas por Deus e achar que vão dar uma volta em Deus. Deus está dando uma volta em todo mundo. Deus dividiu o tempo antes e depois de Jesus. E ele sabe de tudo. Antes de tudo acontecer, ele já sabe do que nós precisamos.
São como ondas bravias do mar espumando a sua própria indecência. São como astros errantes para os quais está reservada a escuridão das trevas eternas. Esse poder do oculto para fazer mal às pessoas, para dominações, isso tudo, gente, é poder das trevas. Treva eterna que vai levar à morte todo mundo que se envolver com esse tipo de coisa. Também Enoque, o sétimo depois de Adão, profetizou sobre estes indivíduos, quando disse: Eis que o Senhor veio com seus exércitos de anjos para fazer o julgamento universal e convencer todos os ímpios de suas impiedades criminosas e de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios proferiram contra ele. Então, aqui é que está o nosso versículo de hoje. Nós temos que convencer a todas as pessoas da obra de Deus que estão envolvidas nessas situações de ocultismos, que essas pessoas, nesse falatório, para colocar as pessoas em baixa estima, ficar falando, a pessoa infelizmente está colaborando com esse tipo de situação ruim. Então, gente, vamos orar, pedir a Deus que esteja presente na boca de todos, nos pensamentos, nos corações, para que todos tenham a oportunidade sempre de se colocar na presença de Deus, pedir a sua misericórdia. O mundo precisa da misericórdia de Deus, as pessoas precisam se colocar perante a bondade de Deus e nós precisamos trabalhar constantemente os nossos corações para que haja amor a Deus, principalmente porque Deus é o Senhor das nossas vidas. E a Ele, Deus sabe de tudo, Deus pode tudo. Para Deus nada é impossível, ninguém dá uma volta em Deus, é impossível. Qualquer ser, ainda que seja um anjo de luz, que é um anjo maligno que vai se travestir, vai virar uma hora, vai virar assim, eu sou uma pessoa boazinha. Mesmo essas coisas não dão volta em Deus, são incapazes de dar volta em Deus. Não dão nem no arcanjo Miguel, como está falando, ainda mais em Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo está vivo, vive e reina para sempre. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Todo poder, honra e glória ao Senhor Jesus Cristo. Gente querida e maravilhosa, com muita fé em Deus, estou fazendo o trabalho de leitura da carta de Judas e está sendo muito proveitoso de secar versículo a versículo. Porque Deus, Ele nos mostrou, através da carta de Judas, através de nosso Senhor Jesus Cristo, toda a verdade, porque Jesus, Ele é a verdade, passou aos apóstolos e os apóstolos passaram a mensagem de Deus a nós. E Jesus permitiu, né, a Judas, um dos apóstolos foi Judas. Judas traiu e nós sabemos que existem os traidores. E na obra de Deus também tem. Um dos 12 é o traidor. E Jesus permitiu para que nós saibamos que existe a contaminação também na obra de Deus. E o versículo 14, ele está num contexto que está se falando dos fariseus, dessas pessoas que se baseiam no poder, nos interesses, são interesseiros, querem ter o interesse financeiro do dinheiro, estão se colocando em posições de destaques também na obra de Deus, nas igrejas, pelo dinheiro, com o interesse principal do dinheiro e das dominações e outros interesses que não são, em primeiro lugar, o reino de Deus. E o que acontece? Além de contaminar, a gente vê nas obras das igrejas músicas que não são músicas onde as pessoas vão estar com aquele coração contrito, com aquele pensamento em Deus. São músicas que falam, você abaixa e levanta e fica daquele jeitinho, não sei mais o que.
Não está se trabalhando o coração das pessoas em muitas festas. São músicas seculares, ambientes onde as pessoas vão trabalhar a situação do mundo. E aí fica uma situação de um clima